Vamos lá, então. Bem-vindos à segunda parte. Nós estamos falando sobre inventário extrajudicial, aqui na página 2 para a página 3 do seu material. Então, você já sabe que o inventário ele pode ser extrajudicial, sendo ele positivo ou negativo, quando houver concordância sobre todos os termos e todos forem maiores e capazes, e também inexistir testamento, tá? Como que vai acontecer o inventário extrajudicial? Qual é a sua estrutura, né? Você precisa separar toda a documentação, e ele é obviamente iniciado pelo atestado de óbito. Junto com esse atestado de óbito, você vai juntar essa documentação. Então, atestado de óbito do decujus, bem como certidão de casamento, se ele foi casado, certidão de nascimento de todos os filhos. Se os filhos forem casados, certidão de casamento dos filhos, documentos pessoais do decujus, do falecido. Você vai precisar do RG e CPF do falecido, RG e CPF do cônjuge sobrevivente, RG e CPF dos filhos, se forem casados, RG e CPF dos seus companheiros também, dos seus cônjuges, para envolver todo mundo. São bens para inventariar. Esses bens também precisam ser documentados. Então, matrícula atualizada de todos os imóveis, as certidões, como por exemplo o casamento, são todas certidões atualizadas, tá? Não serve aquela certidão que você pegou no dia que você casou, sabe-se lá Deus quantos anos atrás, não. Tem que emitir uma certidão atualizada, vai ter que pegar tudo novinho. Até para ver se não teve divórcio, essas coisas, sabe? Então, toda a documentação atualizada dos imóveis que serão objetos do inventário, tudo. Veículos, cópia do documento do veículo, enfim. Tem dinheiro em conta, o extrato bancário, tudo isso tem que ser colocado. Diante dessas circunstâncias, você vai levar tudo isso para o cartório. E aí o cartório que faz a escritura de inventário é o cartório tabelionato. Então, o cartório que vai fazer isso é o tabelião, o tabelionato. O cartório tabelionato é o tabelião que vai fazer isso. A escritura, não o registro. O registro será feito no registro de pessoas civis e registro de imóveis, se for o caso. Aí vai ser distribuído o registro para onde for necessário. Ah, Nisso será feita uma minuta, como se fosse uma descrição por escrito. Você pode, como advogado, já levar isso pronto para o cartório. Então, você faz ali como se fosse uma petição, que não tem cara de petição, porque isso não é do judiciário, né? Mas você vai colocar quem é o autor da herança, que é o morto, vai qualificar ele, vai qualificar todos os herdeiros, vai qualificar o cônjuge, vai descrever todo o patrimônio e também vai fazer ali uma demonstração da divisão. Como todo mundo concorda, você já apresenta isso como será feita a divisão patrimonial, a divisão entre as pessoas envolvidas, entre os herdeiros. Tudo isso é colocado, é escrito. Diante disso que é escrito, baseado nessas informações, será feita a escritura do inventário. Então, o tabelião, o funcionário lá do cartório, vai pegar essas informações e colocar na escritura a partir do modelo que ele já tem. Então, aqui, o tabelião daqui de Araponga já mandou para mim o modelo dele, porque daí eu já preencho no modelo dele e já envio praticamente pronto. Ele faz só um ajuste ou outro para depois isso ser lido e tudo mais. Também, diante disso, né, todas essas guias serão emitidas, você vai precisar de guia negativa de débito da prefeitura, da Receita Estadual, da Receita Federal, certidões, se existe ou não ali alguma pendência, IPTU, IPVA, tudo que você vai ter que demonstrar. Porque se houver dívida, essas dívidas têm que ser pagas. Com dívida pendente, não se faz um inventário extra. Então, bem, primeiro se paga as dívidas, depois que tiver tudo regularizado, aí eu consigo dar sequência ao inventário. Após isso, nós temos que fazer uma declaração. E essa declaração ela é feita no site da Receita Estadual. Então, você vai entrar no site da Receita Estadual e vai se cadastrar no site da Receita Estadual. E isso vai gerar para você um login, como advogado mesmo. E aí, na Receita Estadual, no site, tem lá o lugar, e é muito chato fazer isso. Essa é a parte chata do inventário extra. E no judicial você tem que fazer a mesma coisa, né? Porque é isso que vai gerar a guia do imposto. Você tem que fazer, alimentar o sistema da Receita
com essa identificação de todos os herdeiros, do falecido, do patrimônio. E aí você vai colocando os dados, conforme o site da Receita vai, tipo, como se fosse um Projude. E aí você tem que anexar documentos comprobatórios. Por exemplo, porque esses bens têm que ser avaliados, né? Porque o imposto ele é calculado com base no valor do patrimônio. Então, para isso, eu preciso atribuir um valor para o patrimônio. Então, você tem que ter ali avaliações dos imóveis. Então, normalmente, bens imóveis. Apresenta-se uma avaliação. Muita gente gosta de fazer a declaração no inventário pela avaliação da prefeitura, que a gente sabe que a prefeitura avalia por um valor muito menor do que o valor de comércio, que é o valor utilizado para gerar o IPTU. Isso já funcionou, hoje em dia isso é muito perigoso. Existem várias situações em que a Receita desconfia do valor indicado, ela liga na prefeitura e teve situações da Receita mandar a gente para verificar o imóvel presencialmente, para verificar se não está tendo uma fraude na informação desses valores. Então, tem que ter muito cuidado para não correr alguns riscos, mesmo porque você, como advogado, você faz a declaração. Então, o erro nessa declaração, a responsabilidade é sua. Você vai sofrer a responsabilização pela informação errada ali colocada. É claro que você vai colocar que você errou sem querer e tal, mas depende da circunstância. Você errou sem querer em todos os imóveis? O imóvel valia 500 mil, tinha lá 10 imóveis, cada um na faixa dos 500 mil, você colocou os 10 por 50 cada um. Isso não tem cabimento, isso não é errar. Então pode te gerar uma consequência séria, não vale a pena. Honestamente, não vale a pena. Veículos, carros, motos, caminhões, tabela FIP. Usa-se a tabela FIP. Inclusive, você alimenta no sistema da Receita, você junta lá um print da tabela FIP. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque assim, você terminou de fazer a declaração, você clica em finalizar. E aí vai gerar uma guia. E essa guia, ela precisa ser paga até o final do mês. Ela sempre vem com prazo de pagamento até o final do mês que você fez a declaração. Então, a sugestão, se você está preenchendo ali a guia agora, então agora dia 12, tranquilo emitir essa guia agora. Até o dia 30, as pessoas pagam. Só que se você deixou para fazer a declaração dia 26, 27 de novembro, às vezes compensa você finalizar quando virar o mês, porque daí a pessoa vai ter um mês para pagar, porque daí se o infeliz do seu cliente, porque sempre você vai ter cliente assim, esquecer de pagar, você vai ter que fazer isso de novo. E aí vai ter que mudar, por quê? Por exemplo, tabela FIP, ela é atualizada mês a mês. Se eu deixo virar o mês, aquela certidão que eu apresentei da tabela FIP já não vai ser o mesmo valor. Isso vai influenciar no valor do imposto, porque vai influenciar no valor dos bens. Então a gente tem que tomar esse cuidado, e aqui fica uma dica. Você pode preencher e finalizar no dia 29 de novembro. Se você tiver confiança que ele vai pagar naquele dia ou no dia 30, está tudo certo. Mas saiba que você está correndo risco. Virou um mês, você vai ter que refazer algumas coisas. É inevitável. Depois que você colocar toda essa demonstração do patrimônio e indicar todos os herdeiros, os nomes, certidão de casamento, blá, 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 você vai lá no gerar guia. Você finaliza a declaração. Né? Eu tenho um costume, e eu sugiro que vocês façam isso, eu faço a declaração num dia e eu nunca finalizo no mesmo dia. Porque eu sei a responsabilidade e o trabalho que dá. Então, eu vou dormir. Se tem pressa, no dia seguinte eu abro ela de novo, confiro tudo e aí eu finalizo. Ou então eu deixo até passar uns 2, 3 dias para o negócio ficar, para a cabeça ventilar mesmo, sabe? E aí eu volto, confiro tudo e aí eu finalizo. Após finalizar, você vai conseguir emitir as guias do imposto, do ITCMD. E a guia sai já calculada por quinhão. Então, se você tem lá 5 herdeiros, o valor do imposto já vai ser dividido pelos 5 e vai sair uma guia no nome de cada um, com o valor respectivo ao seu quinhão, a 1/5 do valor total. Então, nesse aspecto, é bacana, sabe? Eu tenho um costume, que eu também sugiro que vocês façam, sempre que eu faço inventário, no meu primeiro atendimento, eu faço uma simulação na frente do cliente, no sulfite a caneta, muitas vezes, do que a pessoa
vai pagar, vai gastar no inventário. E aí eu anoto ali o valor estimado de todos os bens. A FIP eu pesquiso na hora, os bens imóveis eles vão me passando os valores. Aí eu digo, olha, diante do que vocês me passaram, estima-se que vocês vão gastar com o imposto esse valor, essa quantia. Isso vai ser dividido da seguinte forma, porque eles já me falam quem são os herdeiros. Eu já passo aproximadamente, cada um de vocês vai ter que pagar isso. Claro que esse valor pode sofrer uma variação. Pode sofrer uma variação se passar um mês, demorar um pouquinho mais para isso acontecer. Mas não será algo muito gritante. Todas as vezes deu muito certo, assim, de ter casos que a diferença do que a pessoa pagou e do valor que eu passei ser, assim, menos de R$ 10. E isso é muito legal, porque daí o cliente sai do seu atendimento muito seguro, porque ele sabe que você, de fato, mostrou para ele, demonstrou como é que vai ser, como será essa cobrança. Na hora, muitas vezes eu ligo para o cartório e já pergunto o valor da escritura diante daquele patrimônio. Eu já passo meio que assim, ó, você vai ter esse gasto, então você tem que se programar. Você tem como dispor desse valor agora? Porque não tem como negociar esse valor. O valor da escritura, o valor do imposto. O meu a gente negocia, mas essa parte não. Então, não precisa de uns meses, então a gente tem que esperar um pouquinho. Então, é legal você fazer esse tipo de acolhimento da pessoa e um atendimento, demonstrando que você sabe o que você está fazendo. Então, no inventário vale a pena você ter essa noção de como se realiza esses cálculos. Depois que tudo for pago, essas guias forem pagas, você vai enviar essas guias para o cartório. O cartório vai emitir a guia do FUNREJUS, que é 0,2% do valor do patrimônio. E aí ele vai ter que pagar, recolher a guia do FUNREJUS. E é 0,2 no Paraná, né? Porque daí o FUNREJUS é de cada estado, Justiça Estadual. E aí depois disso é marcado um dia em que todos os herdeiros vão lá no cartório, o tabelião ou o funcionário do cartório vai ler a escritura, explicar a escritura para as pessoas que fazem parte, e aí eles vão assinar. E o advogado também assina. Terminou, eles vão pegar a escritura, o cara do cartório vai dar para ele ali a escritura bonitinha, dentro do envelope, aquela coisa toda. Ele sai de lá com a escritura, para daí registrar. E ele vai ter o gasto com registro, que daí é uma outra situação. Tá? Então, esse é o caminho que a gente vai ter quando falamos de inventário extrajudicial. Agora, e se for um inventário judicial? Seja judicial por opção, seja judicial porque eu não tenho outra saída. As partes não concordam ou eu tenho incapaz ali ou testamento nessa circunstância. Então, ele vai ser iniciado por um requerimento de abertura de inventário, que é a petição inicial do processo de inventário. Então, a petição inicial do processo de inventário será um requerimento de abertura de inventário. E esse requerimento de abertura de inventário ele é responsabilidade de quem estiver na posse ou na administração e na administração do espólio. Então, pode requerer o inventário ou a abertura do inventário inicialmente, né, os herdeiros. Os herdeiros ou quem tem ameação, né? Importante também, acabei não colocando sobre isso, o imposto, o ITCMD, ele é calculado quando ocorre transmissão. Né? Então, se eu tenho uma situação de casamento por comunhão universal, o cônjuge sobrevivente ele já é dono da metade. Não lhe é transmitida a metade. 50% já é dele, então sobre 50% não incide imposto. Só vai incidir imposto sobre os outros 50% que serão transmitidos aos herdeiros. Certo? Se é um regime de comunhão parcial, sobre aquilo que foi adquirido na constância da união, o cônjuge sobrevivente já tem ameação. Sobre essa parte não vai incidir imposto. Só que o cônjuge sobrevivente ele é herdeiro em relação aos bens que o falecido deixou antes do casamento. E aí o cônjuge vai ter que pagar o respectivo percentual sobre esse patrimônio. No Paraná, o imposto é 4% do ITCMD. ITCMD é um imposto duplo. Ele é imposto de transmissão causa mortes, ou seja, pelo falecimento, que é o do inventário, e doação. Se eu fizer a doação, também incide ITCMD, o D é de doação. O Paraná não diferencia doação
o ITCMD pela doação ou o ITCMD pela morte. Nos dois casos é 4% sobre o valor que está sendo passado, transferido. Só que você encontra estados, como é o caso do Mato Grosso do Sul, e, salvo engano, Maranhão também, que eu conheço e que faz assim, em que tem um percentual para transmissão pela morte e outro percentual para transmissão pela doação. Se eu não estou enganado, no Mato Grosso do Sul é 2% pela morte e 6% pela doação, ou vice-versa. Agora eu não vou lembrar, mas isso é perfeitamente possível. É um cuidado que a gente tem que ter, porque quando a gente tem que preencher a declaração do ITCMD sempre que tiver que pagar ITCMD. Então, se você for fazer uma doação, tem que ser preenchida lá no sistema da Receita Estadual. Só que é muito importante que você deixe claro se é doação ou se é morte. Pelo percentual do imposto. No Paraná não vai fazer diferença, mas em outro estado pode fazer uma grande diferença. Então é um cuidado que você tem que ter. Tá? E aí o 615 fala que o requerimento de abertura do inventário incumbe a quem está na posse e administração dos bens. Isso é uma grande bobagem, né? Porque vem o 616 e fala tem legitimidade concorrente. Ou seja, além de quem estiver na posse dos bens, quem mais pode pedir a abertura? Opa, o que eu fiz aqui? Quem mais pode pedir a abertura do inventário? Cônjuge ou seu companheiro sobrevivente, herdeiro, legatário, testamenteiro, cessionário, MP, fazenda pública, credor. Ou seja, tem uma galera que pode dar início ao inventário. Uma galera. Tem uma situação em Jandaia, num processo, em que o credor não consegue receber do devedor. E está tentando faz tempo porque o devedor não tem nada no nome. E aí agora o pai do devedor faleceu. E ele não ingressou com o inventário porque não quer. Sabe que vai ser mordido a partir dele. Então, representando o credor vai pedir a abertura do inventário. Aí judicial. Porque ele quer receber. Então tá tudo certo. É uma sacada, a gente tem que ficar atento a isso. Tá? A administração dos bens. Bom, a gente já sabe, já conversamos que, deferida a abertura do inventário, o juiz vai nomear inventariante. E ele vai nomear o inventariante observando preferencialmente o 617. Quem é o inventariante padrão, que normalmente costuma aparecer em todos os inventários? Aliás, tem inventariante mesmo no extra, tá? Então, no extrajudicial, lá na escritura, vai estar indicando o inventariante. Ele não vai fazer nada, mas ele vai aparecer lá. Normalmente é o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente que é nomeado como inventariante. Mas pode acontecer, o juiz vai nomear quem tem mais condição de ser inventariante, que pode ser um herdeiro ou pode ser inclusive um terceiro, que vem aqui no inciso 8, pessoa idônea, quando não tiver inventariante judicial. Então o juiz pode nomear como inventariante uma pessoa que não tem nada a ver com essa situação. Imagine quando o quebra-pau é gigantesco. O juiz nomeia um terceiro alheio a tudo isso para ser inventariante, para conduzir a administração das coisas. O 618, eu não vou ficar lendo tudo, depois é importante fazer essa leitura. 618 fala das incumbências do inventariante, 18 e 19, tá? Então isso é importante. E o procedimento a gente vai falar em seguida, não vamos ficar lendo aqui os artigos. Porque daqui eu explico em redação mesmo como que acontece tudo isso. Bom, o juiz deve, então, conforme nós colocamos, nomear o inventariante de acordo com a pessoa que tem melhor condição de exercer essa responsabilidade de ser inventariante. Mesmo porque o inventariante é responsável pela administração dos bens, sua gestão, e inclusive na gestão dos frutos percebidos por esse patrimônio. Então, a pessoa precisa ser uma pessoa confiável e com condições. Enquanto o inventariante não firmar compromisso, é responsabilidade do administrador provisório. E quem que é o administrador provisório? Está aqui, já falamos sobre isso. É aquele que se encontra faticamente, na posse da coisa. Então, quem está naquele momento na posse da coisa é o administrador provisório. E aqui é importante, a alternativa de concurso. O administrador provisório não precisa de nomeação. É automático a figura da administração provisória para aquele que está na posse da coisa, que é objeto do inventário, até ser nomeado o inventariante. Então, o administrador provisório ele não depende de nomeação do juiz.
Próxima etapa. Foi feito, então, o requerimento de abertura. Petição inicial do inventário, para se abrir o inventário. Essa petição, esse requerimento de abertura, ela pode ser desde muito simples, onde se pleiteia ali a abertura do inventário, ou pode ser já uma petição inicial bem completa, ocorrendo, por exemplo, as primeiras declarações. Vamos entender isso para que isso fique muito claro para vocês. O que são essas primeiras declarações? Nas primeiras declarações, nós temos ali o momento em que, após ser nomeado o inventariante ele deve apresentar por escrito uma descrição de todo o patrimônio deixado pelo falecido, pelo decujus. Então, as primeiras declarações, elas representam, né, a pormenorização, a indicação do patrimônio deixado pelo falecido. Se o inventário ele é aberto por um herdeiro, pelo cônjuge sobrevivente, normalmente esse cônjuge já pede a abertura do inventário e nessa petição inicial ele já faz as primeiras declarações. Ele já indica todo o patrimônio. Ele já faz isso logo de cara. E aí não vai precisar ser feita novamente. Agora imagina, nesse caso que eu dei o exemplo de Jandaia, em que o credor vai fazer o pedido de abertura de inventário. O credor não tem condição de saber todo o patrimônio existente. Se tem dinheiro em banco, por exemplo, não dá para saber. O banco não abre esse tipo de informação. Então, nesse caso, se o credor, demonstrando a sua qualidade de credor, é óbvio, né? Ele pede a abertura do inventário, aí sim o juiz vai nomear o inventariante, porque o credor vai ter que indicar quem são os herdeiros, e o cônjuge sobrevivente, vai ter que indicar todo mundo. Aí, a partir disso, o juiz vai nomear o inventariante e agora sim o inventariante vai ter prazo para indicar, para fazer as primeiras declarações, para apresentar ali o rol de bens de patrimônio. Percebe? Então, às vezes, as primeiras declarações elas já aparecem na petição inicial. Quando? Quando a petição inicial ela é formulada por um herdeiro ou pelo cônjuge sobrevivente que sabe qual é o patrimônio. Mas pode acontecer das primeiras declarações elas aparecerem em um momento posterior à petição inicial. E aí ela é feita pelo inventariante. Então, após o inventariante ser devidamente nomeado. Tá? E se o inventariante sonegar bens, deixar bens de fora, esses bens são perdidos? Não, eles ficam sujeitos à sobrepartilha. O que é sobrepartilha? Está lá no 669. Foi feito o inventário, ele finalizou. Depois de finalizado o inventário, apareceu um bem que não fez parte do inventário. E é um bem que ainda está no nome do morto. Ele precisa ser inventariado. Não tem como eu usar o inventário já finalizado. Sobrepartilha é como se fosse um novo inventário, ou inventário do que restou. Né? Então, eu faço um inventário sobre aquilo que ficou faltando. Isso é a sobrepartilha, é a partilha daquilo que sobrou. Né? Que sobrou no sentido de não ter sido colocado no momento da realização do inventário, que foi inicialmente realizado. Citações e impugnações. Né? Após essas primeiras declarações, o que alguns vão chamar de declarações preliminares, são citados cônjuge, companheiro, herdeiro, legatário para manifestar sobre o conteúdo das declarações. Então, aí todas as pessoas envolvidas e que serão beneficiadas com o inventário, né, por essa divisão patrimonial, elas se manifestarão, terão a oportunidade de se manifestar às primeiras declarações, dizendo, não, é isso mesmo, esse é o patrimônio, ou não, ó, ficou alguma coisa de fora. Se é judicial, normalmente é porque já tem alguma briga. Então, aqui começa o quebra-pau. Tipo, isso foi indicado, mas o valor é diferente, porque ele tem que indicar, né, o patrimônio e colocar o valor atrelado. Então, aqui as partes podem se manifestar sobre essas declarações preliminares que foram ali apresentadas. Os cônjuges dos herdeiros também devem ser citados. Também precisam ser citados. A não ser que eles sejam casados por regime de separação de bens ou pelo regime de comunhão parcial. Porque no regime de comunhão parcial ou de separação, o cônjuge não recebe a herança do seu esposo ou da sua esposa. A esposa a herança é só do herdeiro. Agora, se for um regime de comunhão universal, tem que citar todo mundo. São também intimados Fazenda Pública. A Fazenda Pública sempre é intimada para se manifestar. E o Ministério Público só no caso de ter ali interesse de incapaz, alguma coisa do tipo, nas hipóteses do 178. Alguém ficou de fora. Sabe aquela história que começa a brotar filho do nada quando a pessoa morre, né?
apareceu um filho. Esse filho tem que se habilitar no processo. Ele pode se habilitar a qualquer momento, desde que antes da partilha. Então, ele se habilitou antes da partilha, aí ele vai poder participar e interferir nessa divisão patrimonial. Tá? Então, isso é uma possibilidade que se tem. Tá bom? E se ele só descobrir que ele era herdeiro e que foi feito o inventário depois que o inventário terminou? Aí a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vai depender se o inventário foi consensual ou não consensual. Aí tem a consequência. Já vai falar sobre isso. Colação. O que é colação? A colação ela aparece para fazer a compensação do quinhão dos herdeiros quando em vida foi repassado alguma coisa para os herdeiros. Então, sabe aquela situação do pai que dá para um filho um carro? Então, ele fez uma doação para um filho. Uma doação. Esse valor, ele deu uma das casas dele para um filho, que o filho ia casar. Esse valor daquilo que foi doado para o filho tem que ser descontado do quinhão dele. Porque daí, se ele receber igual no momento do inventário, ele vai ter ficado com mais. Com aquilo que foi doado em vida pelo pai, além daquilo que ele vai receber depois. Então, isso é a colação. Nem sempre isso vai acontecer. Só vai ter esse momento de colação se ocorreu essa transmissão de bens, né, do titular para os seus herdeiros em vida. E aí, não por compra e venda, mas por doação. E aí eu tenho que fazer descontar esse valor, né, para que seja tudo muito certinho, porque deve se respeitar a máxima igualdade. É isso que estabelece o Código. Depois de tudo isso, avalia-se e faz-se o cálculo do imposto. Então, é feita uma avaliação, que se tiver uma discussão, uma avaliação judicial de todo o patrimônio ali apresentado, e aí, diante da avaliação finalizada, é calculado o imposto, quanto tem que ser pago de imposto. E aí tem que ser pago esse imposto, né? O imposto é pago e, em seguida, são verificados se o falecido deixou dívidas. Se ele deixou dívidas, as dívidas precisam ser pagas. Se a dívida não for paga, não vai ter sequência o inventário, ele vai ficar travado. Fez o pagamento das dívidas, aí parte-se e foi feito o cálculo do imposto, aí vamos para a partilha. Efetivamente para a partilha dos bens, que aqui é no tópico 10. Essa partilha, ela tem que ser feita observando a maior igualdade possível. Estou colocando aqui na redação todas as indicações dos artigos. Tem nascituro. O código é muito claro que os direitos dos nascituros são preservados. Então, o nascituro, que nasceu, respirou e morreu, ele vai entrar na partilha. Os direitos dele serão preservados e depois transmitidos, inclusive, mas ele vai entrar. E o juiz pode pedir o auxílio de um partidor. Partidor é o nome dado para um auxiliar da justiça que tem o objetivo de ajudar na partilha. Partidor ajuda na partilha. Vamos imaginar que é uma partilha muito difícil, que tem muita coisa, tem ações e tal. Aí o juiz pode pedir para nomear um partidor para auxiliar nessa divisão dos quinhões que cada um deverá receber. Tá? Essa partilha ela é julgada por uma decisão judicial, por uma sentença. E essa sentença, isso é importante, isso é questão de concurso também. A sentença que julga a partilha, ela tem natureza constitutiva, porque ela extingue a comunhão até então existente entre os herdeiros. Quando a pessoa morre e nós temos a abertura da sucessão, todos os herdeiros são donos de tudo. Pela partilha, eu consigo destinar o patrimônio para pessoas. Então, ele tinha lá 5 casas. Quando ele morre, os 5 filhos ficaram donos das 5 casas, em propriedade condominial. Aí, pelo inventário, vamos imaginar que cada filho ficou com uma casa. Então, eu estou constituindo uma realidade de propriedade de domínio diferente daquela estabelecida no momento da abertura da sucessão. Então, ela tem natureza constitutiva, por definir o quinhão de cada um. E ela produz coisa julgada material, isso é importante. Se, após ter produzido coisa julgada material, alguém quiser questionar essa partilha, isso tem que ser feito por rescisória. Ela só pode ser questionada por rescisória. Desfazimento da partilha. A partilha ela pode ser desfeita de duas maneiras, ou por anulação
ou por rescisão. Se a partilha for amigável, tá? For uma partilha amigável, ela é rescindida por ação anulatória. Então, alguém está questionando ali, pode ingressar com ação anulatória e tem prazo decadencial de 1 ano para fazer isso. Agora, se a partilha ela foi julgada por sentença, porque não era amigável, teve uma decisão, aí ela só é desfeita por rescisória. Aí tem que ter uma rescisória para desfazer essa partilha. A decisão ela não produz efeitos contra aquele que não integrou a relação. Essa hipótese que a gente está falando de rescisória ou de ação anulatória é a praticada por aquele que participou da demanda do inventário e se sentiu lesado, se sentiu prejudicado. Agora, se eu tenho uma pessoa que não fez parte dessa relação, aquele herdeiro que aparece depois que tudo está feito, nada impede que este herdeiro faça uma petição de herança. E ele vai buscar, não é a anulação, nem a rescisão da partilha, ele busca a retificação, a correção da partilha. Então, vai ter feito uma redistribuição. Tá? Então, essa é a ação cabível por parte daquele herdeiro que foi preterido, que não participou da demanda do inventário. Tá bom? Sobrepartilha, que é o tópico 12, é os bens que ficaram de fora. Os bens que ficaram de fora, se faz uma sobrepartilha sobre eles. É como se fosse um novo processo de inventário. Tem que pagar imposto sobre eles. Se tiver acordo, vai para o extra, inventário extra. Se não tiver acordo, tem que ser judicial. Para a gente fechar, a questão do arrolamento sumário e do alvará judicial. Pessoal, o que é arrolamento sumário? Arrolamento sumário é o nome que eu dou para o inventário consensual. Basicamente é isso. Se todos os herdeiros forem capazes e concordarem sobre tudo, o nome que se dá para esse inventário é arrolamento sumário, que é o inventário feito com todo mundo concordando sobre tudo e todo mundo sendo maior e capaz. Tá? Arrolamento sumário nada mais é do que isso. O que é o alvará judicial? O alvará judicial ele é uma ação judicial autônoma e ele é previsto, né, tem a previsão ali da Lei 6858 de 80, e nas circunstâncias da Lei 6858, a parte pode buscar, o herdeiro pode buscar a liberação dos valores por alvará, em vez de ter que ingressar com o inventário, que é mais demorado. Então, vamos lá. Arrolamento consensual e todo mundo maior e capaz. E o alvará? Nas hipóteses da Lei 6858, é dispensado o inventário e os herdeiros podem colocar as mãos naquilo que se busca, no patrimônio deixado por meio do alvará, que é uma ação muito mais simples. O que a Lei 6858 trata? De verbas de natureza trabalhista. Basicamente, verbas de natureza trabalhista. Então, a pessoa faleceu, eu fiz um alvará a partir do falecimento de um amigo, que deixou esposa e filhas, família muito pobre, sem condição de ingressar com o inventário. Fizemos o alvará, porque o objetivo era só liberar um saldo de salário que ficou bloqueado numa conta. Não tinha sentido gastar com o inventário para ser liberado para a família R$ 2.000, que era tudo o que tinha para passar. Então, aí faz o alvará judicial. Então, se é uma situação de verba, dinheiro, nas hipóteses do 6858, eu posso fazer uso do alvará, que é uma ação muito mais simples e rápida, para não precisar usar o inventário. Eu não vou ter que pagar ITCMD, nada. É bem mais simples, bem menos onerosa para a parte. Não precisa de escritura, não vou ter vários gastos. Quando também só existe um herdeiro, eu não preciso fazer inventário. Tá? No caso assim de ter somente um herdeiro, se faz a homologação por adjudicação. E isso também pode ser chamado de arrolamento sumário. Então, vou te dar o meu exemplo. Minha mãe só teve eu de filho. Eu tenho um irmão, mas é só por parte de pai. Então, a minha mãe, como filho, só tem eu. Então, quando minha mãe falecer, tudo que a minha mãe possuir vem automaticamente para mim. Eu não preciso ingressar com o inventário. Isso se regulariza, essa transmissão, por homologação de adjudicação. E isso é uma das formas possíveis pelo arrolamento sumário. Tá? Agora, se eu tenho mais herdeiros, eu vou ter que fazer uso do inventário. Seja pelo arrolamento, se for tudo consensual, ou
seja pela circunstância do alvará, se for hipótese de verba salarial, né? Então, por exemplo, saiu o atestado de óbito do meu pai em março desse ano, março, abril desse ano, depois do processo de ausência, né? Aí eu preciso agora ingressar com o inventário. Nesse inventário, tem que ser inventário, né? Porque tem eu e tem a figura, a pessoa do meu irmão, para fazer aí, receber aquilo que meu pai deixou. Se concordarmos sobre tudo, arrolamento sumário, muito simples. Os dois são maiores, capazes, que é provavelmente o que vai acontecer. Se houver alguma discordância, tem que ser inventário judicial. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Alguma dúvida sobre inventário? Temos ainda 3 minutos, caso alguém queira perguntar alguma coisa. Não, tá tranquilo, tio. Tranquilo, né? Eu acredito, claro que eu sou suspeito, que o material ficou bem claro. Então, depois você dá Sim, uma sim. lida e aí qualquer coisa você me manda mensagem. Eu posso falar algumas palavrinhas? À vontade. Como um dos representantes de turma, Tias, eu queria agradecer você esse semestre, já que hoje é o nosso último dia de aula. Semana que vem nosso encontro vai ser só as instruções da prova. Quero agradecer a você por mais esse semestre estar aí com a gente. É o terceiro semestre que nós temos aula com você. Sempre é um prazer, uma honra ter aula. Um professor que dá para ver o carinho e o cuidado que tem com a matéria, com a disciplina, em fazer nós entendermos e aprendermos a disciplina. Então, eu tomo aqui a palavra como a sala, de modo geral, agradecer por mais uma vez estar tendo essa oportunidade de ter uma aula, sinceramente, brilhante com você. É um prazer e uma alegria ter você aqui com a gente. Poxa, Leonardo, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu fico muito feliz. E eu fico muito feliz pelas suas palavras, mesmo porque vocês são uma turma que eu gosto muito. Eu tenho um carinho imenso pela turma de vocês. E não é segredo, porque eu falo isso para as pessoas, que é a turma que eu mais gosto de dar aula. É a turma de vocês, assim. E eu fico muito feliz. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu, de fato, faço isso com todo o amor do mundo. Sou muito muito feliz e realizado em ser professor e que eu possa sempre ajudá-los naquilo que for necessário. Contem sempre comigo. Muito obrigado. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Qualquer coisa ao longo da caminhada, contem comigo. Obrigadão. Boa noite para todos. Muito obrigado, pessoal que está colocando aqui mensagens também. Obrigadão mesmo, gente. Boa Valeu. noite, professor. Boa noite. Abraço para todo mundo. Beijos e abraços. Até mais. Boa Falou. noite. Tchau, tchau. Boa noite.